Para enrolamento de motores, se usa geralmente a primeira coluna da tabela, a segunda, a terceira e a última coluna, que é onde é a capacidade da corrente em amperes. Porém, como a tabela está na densidade 3, né, que a densidade 3 é 3 amperes por milímetros quadrado. Aí, se for usar essa mesma que está aqui, vai dar um fio muito grosso e não cabe nos canais dos motores. Atualmente se usa a densidade 7, né, que pode se utilizar fio mais fino que o indicado aqui para capacidade de corrente. Se observarmos aqui, por exemplo, o fio 12, né, ele suporta uma corrente aqui na densidade 3, suporta uma corrente de 9,5 amperes. Porém, praticamente se sobe 4 casas, aí vai, em vez de usar o fio 12, vai usar o fio 15, que vai ser mais ou menos a densidade 7, né? 7 amperes por milímetros quadrados. Então, para nós que enrola motores, utilizamos essas 4 colunas aqui. As outras, essa aqui, espiras por centímetro linear, é utilizado muito em transformadores para saber quantos de espiras vai caber na janela do transformador. A pessoa, antes de enrolar o transformador, já sabe se vai caber ou não, né? E as outras colunas é o peso do fio por quilômetro, né? Quilograma por quilômetro, e a outra é a resistência do fio por quilômetro. Mas a mais importante mesmo que se usa é a primeira, a segunda, a terceira e a última, que é a capacidade de corrente, né? Para enrolamentos de motores com fio de cobre, se usa a densidade 6 a 8 amperes por milímetros quadrado. Geralmente se usa a densidade 7 amperes por milímetro quadrado. A tabela WG está na densidade 3 amperes por milímetro quadrado. Por isso que precisa fazer a conversão para se usar a densidade 7, né? Para saber qual bitola de fio vai usar, deve dividir a corrente em amperes do enrolamento pela densidade. O resultado é a seção do fio em milímetros quadrados. Exemplo, enrolamento com corrente de 10 amperes, divide 10 amperes pela densidade 7. Vai dar 1,42 milímetros quadrados. Pela tabela AWG, será o fio número 15 AWG, pois o fio 16 tem corrente menor que 1,42. Para saber qual corrente o fio suporta, deve multiplicar a seção do fio em milímetros quadrados pela densidade 7. Exemplo, o fio 20 AWG tem seção de 0,52 milímetros quadrados. Então, divide 0,52 pela densidade 7. Vai dar uma corrente de 3,64 amperes. Esta é a corrente que o fio 20 AWG suporta. Aqui onde tem seção do fio em milímetro quadrado, vai servir para saber a capacidade de corrente e trocar um fio por 2 ou mais fios. Já a segunda coluna, onde tem o diâmetro do fio em milímetro, serve para a pessoa conferir, depois de fazer a medição com o micrômetro, aí vem aqui e confere o diâmetro que foi encontrado no fio lá que foi usado no motor, o motor que foi queimado, né? O fio velho. A pessoa faz a medição e vem aqui e confirma para saber qual o diâmetro do fio que vai ser usado. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como substituir o fio por 2 ou mais fios. Eu vou pegar como exemplo o fio único, o fio número 15 AWG, que ele tem uma seção de 1,65. Os motores de 2CV, de 4 polos, geralmente usa a seção equivalente a esse fio número 15 AWG. Porém, por ser muito duro, geralmente se usa 3 ou 4 fios, né? Usa fio 19, fio 20 ou fio 21. Eu gosto de usar 4 fios 21 porque se aproxima da seção de 1,65, né? Do fio 15. Então eu utilizo muito o fio 21.
Fio 21 AWG. Então, para fazer esta conta, é bem simples. Pega na calculadora. Aí vai colocar a seção do fio, né? Essa seção do fio mais grosso que vai ser substituído, no caso aqui é o fio 15, ele tem 1,65 milímetro quadrado. Então na calculadora digita 1,65, né? Aí coloca em dividir por, o fio 21 tem 0,41 milímetros quadrado. Aí coloca 0,41. Aí vai dar a quantidade de fio que vai usar. Igual. Aí deu 4 fios, né? Deu 4 fios. Então é para ser usado 4 fios. Já se for usar fio 19, aí a conta seria diferente. Não pode usar 4 fios 19, então vamos dividir por fio 19 para ver se dá certo, né? Um 1,65, né? Divide. Vamos pegar a seção do fio 19, que é 0,65. Tá dando 2,5 fios, já não fica muito bom, tá vendo? Ficou faltando a metade, dava quase 3 fios. Aí aqui o que é que se faz? A pessoa vai misturar fio 19 com o fio 20. Aí vamos colocar 2 fios 19, né? E 2 fios 20. Para dar aquela lá 1,65, né? Aí aqui a maneira mais fácil é ir somando. Você soma o fio 19, né? 0,65, né? Mais 0,65 mais, agora é o fio 20, né? 0,52. Aí ele vai somando, deu 1,82, ele já passou. 0,65, que é o fio 19, mais 0,65. Deu 1,30, né? Tá faltando 30. Aí, se eu olhar aqui, qual é o que tem 30, pode ver que é o fio 22. Aí pode usar 2,19 e 1,22, que tem 0,33. Como lá já está 1,030, aí vai dar 1,60, né? Aproximado de 0,65. É assim que se faz essa substituição. Você vai somar, né? Se tiver, por exemplo, só um fio, como eu fiz do fio 21, vai apenas dividir. No caso, o fio 15, 1,65, eu dividi pela seção do fio 21. Aí indicou que é para usar 4 fios, e assim por diante. Outro exemplo aqui é no fio número 20. Ele tem uma seção de 0,52. A pessoa já pode subir 4 casas, já dá o número de fio que vai usar. Vai substituir por 2 fios, ó, 20, 21, 22 e 23. Colocando 2 fios 23 vai dar uma seção aproximada. Só basta dividir 0,52 por 0,26, né? Aí vai dar o número de 2 fios mais ou menos. 0,52 divide por 0, fio 23, né, que é 26, né? Aí deu 2 fios exato aqui. Então, no lugar do fio 20, pode usar 2 fios 23.
Aí se a pessoa tiver outros fios e não tiver o fio 23 no lugar do 20, você vai ter que ir somando aqui as seções e misturando os fios até chegar no aproximado do 0,52, que é o fio 20. Aqui eu vou mostrar como fazer a medição do fio. Depois você desmonta lá o motor, aí pega o fio velho, dá uma queimadinha na ponta. Eu gosto de queimar com o isqueiro aqui, ó. Depois de queimar eu tiro o carvão com uma lixinha fina. Pode ser um pedaço de palha de aço. O suficiente para pegar no micrômetro. O micrômetro, como vocês sabem, ele tem duas leituras. Tem a fixa e tem a móvel, né? E quando for fazer encostar no fio, usar essa ponta aqui, ó, porque se forçar aqui, ele vai forçar o micrômetro e pode dar a leitura errada. Então isso aqui ele tem uma catraca, que quando ele encosta, aí a catraca fica rodando livre. Para quem não tem um micrômetro, você pode usar o disco que é conhecido como fieira, né? Vai colocando nos furos do mais aberto até onde passar bem justo no fio, né? Aí vai fazendo a medição por comparação com o outro fio novo no carretel, né? Porém o micrômetro é bem mais prático, embora muita gente não tenha dificuldade na leitura, mas é bem simples, ó. A leitura de cima começa do zero ali, ó, o primeiro risco. O meu tá marcando 25 porque esse micrômetro era 0,50. Aí foi colocado o espaçador aqui, ó, de 0,25, ó. Aliás, de 25 milímetros, que ele dá 50 milímetros aqui, ó. Ele dá 5 centímetros. Então em cima já está marcando 0,25, porém o micrômetro de 0,50, de 0,25, ele marca, já começa do zero aqui. A leitura de cima é de 1 em 1 milímetro, e embaixo é de meio em meio milímetro. Então, como pode ver, aqui ele já encostou na leitura de baixo, que dá 0,50, meio milímetro, e soma-se com a leitura do tambor na leitura móvel. Então ele está dando aproximado aqui 0,74, 0,73. Pode ver que a leitura está dando mais ou menos 0,73. Conta 0,50 lá da parte fixa, do tambor fixo, né? E a parte de baixo é 0,50. Soma com mais 0,23 ou 24. Vai dar 0,70. Está dando 0,73. Então esse aí é o diâmetro que é feita a medida na segunda coluna. A terceira coluna é a seção do fio, que é para saber a corrente, ou então para substituir um fio por 2 ou mais fios, né? Mas aqui na medida do micrômetro, você tem que vir aqui e procurar onde tem aproximado de 0,73. Tá vendo que o que mais se aproximou é o fio 21 AWG, ó, 0,72. Lá tá dando 0,72. Ele nunca dá a medida exata, é muito difícil, né? Então você vê o que mais se aproxima. Então esse fio que eu medi é o fio 21. Então, no caso, se eu tivesse desmontado o motor e esse fio fosse do fio da bobina, o fio queimado, é para utilizar o fio 21 AWG. Eu vou mostrar exemplo em outro aqui. Dá uma queimadinha nesse outro. Esse aqui já é mais fino um pouco. Então quem não tem quem está começando agora, é bom comprar esse micrômetro, porque já dá uma leitura exata. Você não tem perigo de usar um fio que seja diferente, né? Ele pode ver no Mercado Livre que tem micrômetros de 150, 200 reais. Aqueles bem baratinhos não é bom comprar porque ele pode dar problema rápido, né, de estragar.
Então encosta ele aqui, ó, e usa a catraca. Na hora que ele encostar já pode deixar. Olha o barulho da catraca. Aí vem aqui na leitura. Então ele está bem em cima do risco, pode ver que tem o zero aqui, ó, para zerar em 0,50, que é a medida do tambor fixo. Ó. Como ele chegou no zero, vai ler apenas a leitura do tambor lá, que é o primeiro tracinho de baixo, que é 0,50. Então aqui ele está dando 0,50. Ver se dá para focar aqui. Pode ver que está bem pertinho do zero e quase cobrindo o risquinho lá de baixo, que é 0,50. Então este fio aqui ele é 0,50, porque está quase zerando com o 0,50 lá do tambor fixo. Aí vem na tabela, na segunda coluna, parte de diâmetro, procura 0,50. Então 0,51, que é o mais próximo. O zero, então aqui é o fio 24, o fio 23 dá 0,57. E o fio 25 dá 0,45. Então, o que mais se aproxima é o 0,51. Então, esse fio é o fio 24, esse que eu medi agora. Agora eu vou medir um bem mais fino, que vai ser menos do 0,50 lá do tambor fixo. Um fio bem fino. Esse é um bem fininho, é muito usado em ventiladores de mesa, né? O micrômetro é bom por causa disso, que ele lê, faz a leitura correta mesmo de fio bem fino, né? Então aqui no tambor móvel deu 0,20, ó. E lá ficou menos de 0,50, já cobriu o primeiro tracinho de 0,50. Então aqui ele está dando 0,20. Aí aqui só lê a leitura do tambor móvel. Quando for menos de 0,50, quando ele cobrir o primeiro tracinho aqui inferior do 0,50, aí faz apenas a leitura do tambor fixo, né? Então ele está dando 0,50. Aliás, 0,20, né? Pronto, agora focou direitinho. Tá vendo que tá dando 0,20? E o tracinho lá de baixo está sumido, ele cobriu. Por quê? Porque esse fio é bem fino, é menos de 0,50. Então, faz as leituras apenas do tambor móvel. Então, é 0,20. Aí vai lá na tabela. Segunda coluna, que é o diâmetro, né? Aí procura 0,20, ou aproximado. Pronto, aqui apareceu o 0,20, ó, é o fio 32 AWG. Porque os outros já passam. Então, o que mais se aproxima é o 32. Ó. Deu quase exato o 0,20. É o fio 32 AWG. Então, é assim que se faz a medida do diâmetro do fio com o micrômetro.